Vamos trazer hoje para vocês uma aula sobre pensão especial aos filhos e dependentes das vítimas de feminicídio, benefício instituído pela Lei 14.717, de 31 de outubro de 2023. Bom, em primeiro lugar, esse benefício foi instituído como um benefício assistencial. Ele não é uma pensão, né, previdenciária como é a pensão por morte. Ele é chamado de pensão, mas é uma pensão especial, um benefício assistencial, assim como o BPC-Loas. Na verdade, esse benefício, se a gente pegar lá o projeto original, o projeto 976, encabeçado pela deputada Maria do Rosário do PT, lá do Rio Grande do Sul, ela previa inicialmente que fosse instituído a essas vítimas, a esses filhos das vítimas do feminicídio, um BPC-Loas normal, mas no substitutivo que foi aprovado depois pelas comissões foi alterado, né? Preferiu-se colocar uma pensão especial e deixar o BPC-Loas lá do jeito que está atualmente. Mas ele tem algumas semelhanças, como a gente vai ver a partir de agora. Então vamos lá para a lei, né? Em primeiro lugar, Lei 14.717, 31 de outubro de 2023, né? Ela instituiu lá a pensão especial aos filhos e dependentes, crianças ou adolescentes órfãos em razão do crime de feminicídio, tipificado lá no Código Penal, artigo 121, inciso 4º do parágrafo 2º. Então, como a gente viu, esse benefício ele é assistencial e não previdenciário. Isso é bom porque ele não exige que aquela vítima do feminicídio seja segurada na data do óbito, né? Nem que tenha cumprido requisito algum de carência ou de tempo de contribuição, basta que tenha sido vítima do crime de feminicídio. Esse é o primeiro ponto. E quem é que pode ser titular? Quem é que pode receber esse benefício? Então, isso está lá no artigo 1º da lei. Artigo 1º da lei diz que é instituída a pensão especial aos filhos e dependentes menores de 18 anos, veja, menores de 18 anos de idade, órfãos em razão do crime de feminicídio, tipificado lá no artigo 121 do Código Penal, mas não todo e qualquer filho, né? Tem que ser o filho que seja menor de 18 anos e não de 21, como na pensão por morte, e que também seja de baixa renda, porque, como eu disse, é um benefício assistencial, aí muito semelhante ao BPC-Loas. Então tem que ser, esse filho tem que ter uma renda mensal per capita inferior, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, assim como no BPC-Loas. Veja que a lei, nesse caso aqui, ela não disse quem é a família, né, para a gente calcular essa renda no grupo familiar. Quem compõe a família no caso desse benefício de pensão especial aos filhos das vítimas de feminicídio? Ela não disse, essa lei ainda precisa ser regulamentada, mas provavelmente, por essa semelhança com o BPC, será aplicado diretamente ou por analogia o artigo 20 da lei 8742, artigo 20, parágrafo 1º da lei 8742 de 93, que trata do núcleo familiar para fins de BPC-Loas, né? Onde ele diz que família é composta pelo requerente, cônjuge, companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Veja que a lei aqui não remete a essa lei 8742, mas como ela tem aí o mesmo critério de miserabilidade, que é renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, muito provavelmente será utilizado esse critério do BPC-Loas na hora da regulamentação. O benefício de que trata o caput deste artigo será no valor de um salário mínimo, veja, um salário mínimo, assim como o BPC-Loas, será pago ao conjunto dos filhos e dependentes menores de 18 anos de idade na data do óbito, né? Tem que ser menor de 18 anos na data do óbito da mulher vítima de feminicídio. Por esse dispositivo aqui, a gente já pode ver que um dos requisitos para esse benefício de pensão especial é que tenha havido o óbito daquela vítima do feminicídio, porque surge a dúvida, né, no momento da edição dessa lei, se por acaso houver apenas uma tentativa de feminicídio, aquela mulher ficar lá inválida, por exemplo, os filhos teriam direito a essa pensão, mas por esse dispositivo a gente já vê
que somente quando houver o óbito da mulher, porque esse dispositivo trata diretamente do óbito, né? Isso é uma questão importante. O benefício será concedido, ainda que provisoriamente, mediante requerimento, sempre que houver fundados indícios de materialidade do feminicídio, na forma definida em regulamento. Então, veja, se a gente fosse esperar, né, se aquele filho fosse esperar que houvesse o trânsito em julgado de uma sentença para dizer que houve crime de feminicídio, para então receber essa pensão, provavelmente já teria passado da idade de 18 anos para receber. Então a lei diz, você pode receber, né, os filhos menores de 18 anos podem receber esse benefício, ainda que provisoriamente, mesmo sem que haja o processo criminal nesse caso específico do feminicídio, desde que haja indícios razoáveis da materialidade, né, ele diz aqui, ó, fundados indícios de materialidade do feminicídio, na forma definida no regulamento. Então, provavelmente o regulamento vai exigir que haja pelo menos um inquérito policial e que nesse inquérito tenham sido colhidos pelo menos indícios que levem à conclusão, ao menos de forma provisória, de que houve ali um crime de feminicídio, né? Uma confissão, um flagrante, algo que leve a crer que de fato ali houve um feminicídio e não um crime de outra natureza. Então já haverá o pagamento desse benefício de forma provisória, né? E se depois, por acaso, houver aí sim uma sentença transitada em julgado dizendo que não houve feminicídio, né? Houve lá todo o processo, o filho vinha recebendo ali a pensão especial, houve um processo, teve o trânsito em julgado de uma sentença dizendo que não houve crime de feminicídio, seja por absolvição daquele acusado, seja porque foi constatado que houve um outro tipo de crime que não o feminicídio, então o benefício será cessado, né? Será cessado, mas não haverá necessidade de devolução desses valores, salvo, evidentemente, se houver má fé por parte daquele que recebeu, né? E esse benefício, será que ele é acumulável com outros benefícios? Né? Aquela pessoa que recebe um BPC-Loas pode receber esse tipo de benefício, essa pensão especial às vítimas, né? Aos filhos órfãos das vítimas de feminicídio. Se ele já recebe uma outra pensão por morte, será que ele pode receber acumuladamente esse benefício? E aí a lei vem dizer que não, esse benefício não é acumulável. Ela diz aqui, houve, a meu ver, uma falha aqui na redação, ele diz que não é acumulável com benefícios previdenciários, né? Não fala aqui em benefícios de natureza assistencial, como é o BPC-Loas, mas a própria lei do BPC-Loas, a Lei 8742, ela proíbe que o BPC seja acumulado com qualquer outro benefício, seja assistencial, seja previdenciário. Então, por conta da disposição expressa da lei do BPC-Loas, não haverá essa possibilidade de acumular a pensão especial nem com o BPC-Loas, nem com qualquer outro benefício de natureza previdenciária, né? Também há aqui uma observação, né? E se por acaso esse filho, né? A pessoa tem ali alguns filhos, crianças, adolescentes, e se algum desses filhos tiver participado do próprio crime de feminicídio, né? A gente já viu aí vários casos em que o filho também participa, né, da morte dos pais. Se isso por acaso tiver acontecido, esse filho estará excluído definitivamente do benefício de que trata este artigo. Ele não, né, se ele tiver participado, ele não praticará o crime, mas ele praticará ato infracional análogo ao crime como autor ou partícipe, e aí ele será excluído desse benefício, né? Esse benefício, quando é que ele vai cessar, né? De forma ordinária, ele vai cessar quando esse filho completar 18 anos, veja que é diferente da pensão por morte previdenciária, ele vai cessar aos 18 anos ou, evidentemente, quando houver o falecimento, e será também reversível. Diferente da pensão por morte previdenciária, ele será reversível aos demais beneficiários, né? Quando alguns irmãos receberem ali de forma conjunta, quando um morrer, a cota dele será reversível aos demais filhos. Esse benefício não prejudicará os direitos de quem o receber, relativos a eventual dever de indenizar do agressor, né? De indenizar a família da vítima. Isso aqui não vai, evidentemente, prejudicar. E tem uma observação muito importante nessa lei, que é o seguinte: e se por acaso esse crime de feminicídio ocorreu antes da vigência dessa lei, né?
ou seja, antes de 31 de outubro de 2023. A pessoa já houve feminicídio lá atrás, mas essa criança, esse adolescente, filhos dessa vítima do feminicídio, tem menos de 18 anos e preenche o requisito da miserabilidade, renda per capita igual ou inferior a um quarto salário mínimo. Será que vai receber ou teria que ser apenas para feminicídios ocorridos a partir da vigência daquela lei? Bom, a lei diz aqui expressamente, no artigo 2º, que o benefício de que trata o artigo 1º será concedido às crianças e adolescentes elegíveis à prestação mensal na data de publicação desta lei, inclusive nos casos de feminicídios ocorridos anteriormente, evidentemente sem efeitos retroativos, né? Será devido ali aquele benefício a partir do requerimento que for feito. Esse requerimento, inclusive, fazendo parênteses, ele ainda não pode ser feito, esse requerimento, porque sequer a lei atribuiu a administração desse benefício ao INSS. Você for observar o projeto de lei, o projeto original 767 de 2022, havia já uma determinação lá no artigo 2º de que o INSS faria a administração e o pagamento desse benefício, mas aí na hora das comissões foi feito o substitutivo e decidiu-se retirar esse dispositivo porque o parlamento disse o seguinte: não é adequado que o Parlamento Nacional atribua a um órgão específico, no caso a uma pessoa jurídica específica do Executivo, a atribuição para gerir o benefício. Ou seja, disse o seguinte: eu quero que o regulamento feito pelo próprio Executivo diga a quem cabe gerir esse benefício. Normalmente é o INSS que faz a gestão e o pagamento desse tipo de benefício de pensão especial, mesmo ele sendo pago com os recursos da assistência social, porque, como eu disse, ele é um benefício que não é previdenciário, mas sim um benefício assistencial. Então, veja, esse benefício ainda é muito novo, ele precisa de uma regulamentação do Executivo, né? Provavelmente um decreto regulamentar e também uma portaria ou outros atos infralegais por parte do INSS, mas esse é, por enquanto, o delineamento, né? A gente ainda vai ter muitas discussões, por exemplo, saber se essa renda per capita ela vai ser calculada da mesma maneira que calculada a renda per capita, a miserabilidade no caso do BPC-Loas, né? Ou seja, por exemplo, se numa casa ali existe um idoso que recebe um BPC-Loas ou recebe um benefício de até um salário mínimo, ou então uma pessoa com deficiência que também recebe esses benefícios de até um salário mínimo, será que esses benefícios serão contados para compor essa renda per capita familiar igual ou inferior a um salário mínimo? Esse é um dos questionamentos, né? Se não vier no regulamento, isso vai ter que ser definido no âmbito jurisprudencial, né? Provavelmente vai ser aplicado porque é um benefício assistencial que tem as suas semelhanças com o BPC-Loas. Então, quando começa, né, qual é a DIB, né, qual a data de início desse benefício, isso não foi dito nessa lei, mas o regulamento provavelmente trará todas essas questões, e o que não for trazido ali será certamente decidido pela justiça a partir da argumentação que for criada a partir do momento em que os conflitos forem surgindo. Então, vamos ficar atento aí à regulamentação dessa lei, mas por enquanto o que temos é isso. Muito obrigado e até a próxima.